Olá pessoal, tudo bom com vocês? Muita paz, muita luz, né? A nossa caminhada, nós continuamos aqui a nossa caminhada, no nosso aprendizado. As cartas de Cristo vai sempre trazendo esse direcionamento e que hoje possa contribuir cada vez mais, muito mais, né? Com todos nós, com quem chegar aqui, quem estiver conectado com essa energia, sejam todos muito bem-vindos. Então hoje nós vamos dar prosseguimento aqui ao estudo do texto complementar número 14, Mensagem de Cristo. E sempre, né, hoje eu não vou fazer a oração da carta 8, a gente vai aqui ancorar. Vamos aqui fechar os olhos, entrar na consciência divina, a gente vai ainda estudando texto complementar, mas a meditação também aqui é ensinada, né? A gente se conectar, respirar profundamente 3 vezes. Entrar nesse relaxamento profundo e com muita gratidão. Eu peço aqui a Divina Presença Eu Sou, a minha, e peço aí a sua Divina Presença Eu Sou, nossa consciência crística manifestada, que se ancore aqui nesse estudo, para a gente poder aí se conectar cada vez mais com o nosso Mestre Cristo Sananda, que Ele possa nos instruir e com que cada palavra e cada mensagem dada aqui hoje a gente possa aí se conscientizar cada vez mais na caminhada, no nosso propósito, nas nossas escolhas do dia a dia e da nossa evolução. Gratidão, gratidão, gratidão. Então vamos lá, né? Espero que vocês todos estejam bem. Eu resolvi, quer dizer, eu conversando com a minha consciência divina, meu eu superior, pediu para eu dar um tempo de live, tá? Então sempre vai ser aqui gravado, mas com a mesma energia, porque nós estamos passando por esse processo de lapidação, eu também estou, e é importante a gente se conectar com a gente, né? Que a gente ficar aqui nesse nosso eu interior, buscando esse entendimento, essa conexão com a espiritualidade maior, a espiritualidade de luz, e a nossa, né? A nossa consciência crística. Vamos ver aqui o que Cristo quer falar conosco, né? Então vamos lá. Mensagem de Cristo. Eu venho através da mente do meu canal, porque tenho algo urgente para lhe dizer. Ame os seus inimigos, perdoe aqueles que maltratam, reze por aqueles que falam mal de você. Se não puder fazer isso com sua própria força de vontade, procura todos os meios possíveis para fazer isso no poder do Espírito, a consciência divina. Reze e medite, peça ajuda, e se você persistir, ela virá. Se o ego continuar forçando seus pensamentos para baixo, para a virulência, a raiva, criando todo tipo de argumento para condenar alguém que o magoou profundamente, ou mesmo feriu fisicamente, recorra à meditação e persista uma e outra vez, buscando inspiração e alívio para o seu dilema, pedindo para ser liberado dos pensamentos vingativos e raivosos. Então,
Às vezes a gente se sente julgado, né? Condenado, criticado. Por mais que ninguém fale por você, né? A gente sente isso. A gente sente nas energias. Que tem algumas críticas, né? E aí às vezes é melhor sair, né? E aqui está falando exatamente disso. Às vezes é melhor sair, mas quando a gente sai de algum aspecto, pode ser o nosso ego, mas também ficar pode ser o nosso ego, né? Então, ir ou ficar num grupo, numa situação por ego, ficar é por ego ou sair é por ego. É uma decisão que só a meditação, né? Essa mensagem aqui hoje, gente, vai trazer muito entendimento. E meu eu superior, ele, através de muita meditação, através de muitos meses, estão falando desde dia 28 desde o dia 25 de dezembro, tá falando comigo, desapega. Faz um OLX, né? Quase uma propaganda aqui que eu tô fazendo. Mas é isso. E desapegar, a gente sempre tem que parar e refletir mesmo, não é assim jogar tudo, né, pro alto, não é assim. A decisão ela tem que ser pouco a pouco, né? E quando a gente tem indecisões, a melhor forma é meditar, né? Interiorizar. Ficar no meio de uma situação, de um grupo de fofoca, né? A gente está falando aqui de fofoca, de intriga, de julgamentos, né? Talvez nem façam fofoca, mas julgam. É interessante, né? Porque aí talvez você alimenta isso, mas também é uma maneira maravilhosa de você conseguir transcender o ego, né? De transcender a mágoa, porque mágoa, feridas, ressentimentos, raiva, é tudo ego, né? Então, olha, não para agradar a Deus como tem sido ensinado pelas igrejas. Olha só, então vamos lá, vamos voltar aqui. Se o ego continuar forçando os seus pensamentos para baixo, para virulência e raiva, criando todo tipo de argumentos para condenar alguém que o magoou profundamente ou mesmo feriu fisicamente, recorra à meditação e persista uma e outra vez, buscando inspiração e alívio para o seu dilema, pedindo para ser liberado dos pensamentos vingativos e raivosos, não para agradar a Deus, como tem sido ensinado pelas igrejas, mas para protegê-lo da chicotada de seus pensamentos negativos que voltam à sua vida, trazendo-lhe transtornos violentos e novas disputas e discussões para enfrentar. Isso é assim porque qualquer que seja a força que você der a pensamentos e ressentimento, essa força envia diretamente um feixe elétrico de consciência à pessoa que o magoou, e esse feixe retornará para você no devido tempo, cheio de energia, como um bumerangue. Você deve saber que todo campo elétrico cria um campo magnético semelhante. Os dois sempre trabalham juntos, de modo que tudo o que vai, um dia volta. Esta é uma lei científica da existência, porém, o que a ciência ainda não admite é isso. A força elétrica energiza a mente. É o impulso da consciência de ir na mente. A força elétrica é um aspecto da consciência. O magnetismo, com seus dois polos, energiza as emoções dos humanos e dos animais. Ele atrai e repele. É o impulso do amor humano e o impulso do ódio. O magnetismo é experimentado por todas as coisas vivas como sentimento. Descrevi essa verdade plenamente em minhas cartas 5 e 6. Isso não é tudo. O conhecimento médico-científico vem descobrindo
o que tão bem compreendi na Palestina há 2000 anos, que todos os pensamentos que se formam no cérebro descem para a glândula pituitária através do hipotálamo e que o negativismo e o trauma emocional, vibrações baixas, que eles contêm, passam para os órgãos, sangue e o corpo inteiro, causando uma diminuição de energia e, consequentemente, enfermidade. É este o fenômeno que produz as enfermidades psicossomáticas reconhecidas pela medicina. Quando estive na Palestina, disse aos judeus para que não se preocupassem por beber em taças não lavadas, mas que prestassem atenção e se preocupassem com o que saía de suas bocas. Traduzia o que está escrito nos evangelhos do Novo Testamento para a linguagem que usava com os judeus. Mas estes não faziam a mínima ideia do que eu tentava lhes dizer. E, infelizmente, as diversas igrejas cristãs de hoje são igualmente ignorantes. Como poderiam entender? Eles não tinham a iluminação que recebi no deserto, que introduziu e gravou em minha mente o conhecimento espiritual das origens da criação e das leis da existência. Porém, vocês que vivem no mundo de hoje têm tido inúmeros professores que vêm à Terra para explicar os fatos científicos e também os místicos que os dirigem para as verdades espirituais metafísicas, preparando-os para receber minhas cartas, que contêm a verdade mais elevada de todas, a verdadeira natureza de sua fonte de origem, que vocês denominam Deus, e as leis universais da existência. Agora quero que você pense sobre as escandalosas e terríveis ações de certas pessoas que desencadeiam em seu mundo, apesar de todos estes professores de aspectos da verdade. O derramamento de sangue em curso no Iraque é um caso que deveria fazê-lo pensar profundamente a respeito do provável efeito bumerangue de tais ações destrutivas. Quero que pense nessa situação a partir de um ponto de vida espiritual que não condena, mas que vê a verdade inerente aos pensamentos e ações envolvidos na situação. Ali havia um homem, Saddam Hussein, que estava determinado a tomar o poder no Iraque e trazer paz e abundância para o seu povo. Como era pouco evoluído na verdadeira espiritualidade, utilizou as formas mais duras e violentas para controlar a nação e para silenciar aqueles que lhes criaram problema. Estas tinham usado a violência em um levante contra ele, que revidou com violência. Então havia um ditador tirânico e um grupo de pessoas, todos com níveis morais e mentais semelhantes. Suas vibrações espirituais, apesar de todas as orações e manifestações religiosas exteriores, eram tão escuras, densas e baixas quanto podem ser em seu mundo hoje. Hussein e este povo desregrado mereciam-se mutuamente. É energia, é atração. O povo iraquiano o tolerava, alguns até o admiravam e aplaudiam, porque ele mantinha a paz em uma nação instável, o que lhes dava a possibilidade de viver suas vidas tão pacificamente quanto a sua natureza agressiva o permitia. Então, Hussein entrou em choque com os Estados Unidos, enfureceu seus líderes, que, igualmente governados pelo ego, decidiram castigá-lo, impondo sanções ao seu país. Mais tarde, o impulso humanitário propiciou a inauguração de um sistema petróleo por comida, que ajudou as pessoas famintas do Iraque e deu à América acesso ao petróleo de que necessitava. Porém, essa medida foi um duro golpe ao orgulho de Hussein e não aliviou em nível nacional a privação de bens de consumo e bem-estar de que desfrutavam os países vizinhos. Desejo que você e os povos do mundo pensem com empatia sobre o enorme volume de ressentimento, ódio e angústia provocado pelos atos de uma nação forte, com toda a sua abundância, riqueza, armamento, soldados, marinheiros e
aviadores treinados. Compreenda que tal emoção nacional se transforma em uma força viva de destruição de grandes proporções. É certo que ninguém que estivesse verdadeiramente no caminho de Cristo, o meu caminho, teria tido um comportamento tão violento ou sádico, confrontado com o problema de tratar com Saddam Hussein, um líder esclarecido nas leis espirituais e científicas da existência. Teria pedido uma reunião com pessoas iluminadas para meditar e pedir orientação. Minha orientação certamente teria sido a de pedir um encontro com Saddam Hussein e lhe apontar a tragédia que provavelmente resultaria de um impasse entre os dois países. Um líder esclarecido, ao invés de tratar Hussein de cima para baixo, o ameaçá-lo com uma guerra, pediria a ele e seus conselheiros para elaborarem um documento com acordo em que ambos os países poderiam viver em amizade e que promoveria um programa de crescimento e enriquecimento nacional para ambos os países. Tal líder, então, leria as propostas iraquianas para estabelecer a paz e a harmonia e a discutiria pacificamente com um desejo sincero de estabelecer o bem-estar para todos. Ele pediria às pessoas iluminadas que meditassem e lhe propusessem qualquer ajuste que fosse recebido durante a meditação. Deste modo, as pessoas subjugadas sob Saddam Hussein teriam sido gradativamente libertadas da repressão e de um tirano. O próprio Hussein teria visto os benefícios derivados de uma abordagem pacífica ao invés da agressiva. Os estados árabes teriam ficado impressionados com o êxito do empreendimento e isso teria feito com que os muçulmanos repensassem sua atual interpretação do Corão. Qual é, porém, a forma terrena de agir geralmente reconhecida e aceita? O que é o espírito humano, o ego humano praticado hoje? Considere se pode haver algum benefício duradouro por trás de um comportamento descrito a seguir. Uma nação em paz, um povo em paz, já privado das facilidades do comércio normal com suas ações, é bombardeado a cada noite. Seus edifícios, construídos com grande esforço e gastos de dinheiro e que ofereciam diversos serviços ao povo, são destruídos. Noite após noite, gente inocente é submetida ao terror das bombas, perguntando-se onde cairão. Quem será atingido? Seremos encontrados sob os destroços? Perderemos algum membro da família? Morreremos todos? O que fez essa gente para merecer tal suplício, a não ser sujeitar-se à tarefa de tentar viver tão bem quanto possível sob o governo de um tirano a quem os Estados Unidos odiavam? Antes disso, outro tirano fanático enviou aviões para destruir as torres gêmeas de World Trade Center, em Nova York. Um grande grito de fúria, raiva e vingança elevou-se do povo americano, uma vez que perderam-se muitas vidas de pessoas queridas naquela destruíram desde então. A cada ano acontecem nas igrejas cristãs cultos religiosos recordando os mortos e muitíssimas lágrimas são derramadas por elas em um dilúvio de dor. Pense por um momento nestes cultos cristãos. Fala-se em perdoar aqueles que foram os instrumentos dessa destruição? Os americanos derramam lágrimas pelos inocentes que morreram sob a chuva de bombas lançadas noite após noite, sem outra razão senão o ódio cáustico contra Hussein? São realizados cultos pelos inocentes iraquianos mortos?
Eles pensam alguma vez que mataram inocentes que não tinham como se proteger das armas terríveis dos Estados Unidos e que nunca lhe haviam causado nenhum mal? Considera o peso do estresse emocional desencadeado por toda essa insuportável e arrogante destruição de outro país, destruição esta que liberou todos os grupos de combatentes rebeldes que Hussein havia mantido sob controle, provocando o modo mais vil de matar outras pessoas, os homens-bomba. Toda vez que essas bombas explodem matando pessoas inocentes, os americanos que apoiaram a guerra contra o Iraque deveriam perceber que foi seu apoio que tornou possível esses atentados suicidas. Pense no desencadeamento das gigantescas vibrações emocionais de terror, ódio e vingança que agora se dirigem para os Estados Unidos. De que forma pensam os americanos que toda essa energia de ódio se manifestará contra eles? Será manifestada como morte e destruição. É uma lei da existência. Até as igrejas cristãs dizem crer nesta lei. Onde não há perdão, há retribuição sob a forma de causa e efeito. O perdão completo, total e amoroso dissipa as energias violentas do ódio. Sem o perdão, elas ganham forças a partir do ressentimento contínuo para com o oponente. Leia o texto sobre as falhas em seu planeta e pergunte a si mesmo como toda essa carga terrível de ódio se manifestará. Quem na América será cedo ou tarde o alvo? Portanto, lhe digo claramente, em sua casa, comunidade, cidade, estado ou país, perdoe a quem quer que o tenha magoado ou prejudicado de qualquer maneira, grande ou pequena, faça uma palavra ressoar em toda a terra, por todos os meios que puder. E se não puder perdoar facilmente porque o seu ego não permite, então traga a sua dor e raiva à consciência divina que chamei o Pai quando estava na Palestina e peça que o seu influxo de força orientadora espiritual alivie suavemente e facilite a eliminação do peso em sua mente. A sua religião lhe dirá isso? Não. Elas não o disseram quando estive na Palestina e não o dirão agora. De fato, aqueles que ocupam os pontos mais elevados das nações mais poderosas e que provocam os mais terríveis danos no mundo são recebidos com pompa e cerimônia, sorrisos e apertos de mãos pelos líderes religiosos das diversas religiões cristãs. São cegos que entendem a mão e abençoam outros cegos. Para ouvir a verdade, você deve vir diretamente a mim. Eu estou realmente vivo e em vida universal. Venha e receberei o seu chamado, respondendo amorosamente. Tenha coragem de unir-se ao caminho do Cristo e seguir os ensinamentos que trago ao mundo através de minhas cartas. Elas lhe mostrarão como permanecer em sintonia e harmonia com as leis da existência. Elas ajudarão você a estar em harmonia com o próprio universo e então todas as coisas trabalharão para o seu bem. Felicidade e proteção supremas. E aqui nós encerramos esse estudo, né, da carta do texto aqui 14, e agora a gente já vai iniciar, né, no próximo estudo já a carta 8, né, mas vamos aqui sempre, gente, sempre, com gratidão, fazer a afirmação, né, fazendo a afirmação e sempre a gente vai clarificando. Cada dia que a gente estuda um pouco e a gente faz a afirmação em seguida, a gente tem aí uma amplitude na consciência, né? Afirmação. Diariamente eu abro meu coração e a minha mente para a consciência divina superior,
para que me ajude a dissolver todos os impulsos egoístas do eu. Diariamente, eu abro minha alma para receber a consciência divina, para me ajudar a construir uma nova era de amor e paz no mundo. No reino dos céus, apenas o amor divino, a consciência divina, a alegria, o bom humor e a beleza da autoexpressão serão sempre sublimemente manifestados. Em cada canto do mundo, a natureza florescerá exuberante e harmoniosamente, fornecendo frutas e alimentos para cada pessoa na terra. Toda pessoa será alimentada, todos serão vestidos, todos serão elevados em espíritos e todos manifestarão a consciência divina de todas as maneiras, todos os dias. Eu ergo essa visão de felicidade para a consciência divina, onde ela será inflamada com a vida divina para a sua perfeita manifestação na terra. Eu agradeço com amor a minha fonte, pois neste mesmo momento tudo está começando a tomar forma no invisível. Obrigado, Pai. Obrigada a cada um de vocês aqui. Gratidão infinita. E até o próximo estudo. Carta 8. Tá bom? Gratidão, gente. Muita paz, muita luz aí. Né? E muito perdão. Né? Perdão. A gente trabalhar sempre esse perdão. Lapidando aí o nosso coração enrijecido, né? Gratidão, gente. Até a próxima. Tchau, tchau.